Shao Jie começou a imaginar a si mesmo comandando um exército extremamente elite e pensou consigo mesmo, afinal, os jogadores parecem estar usando hacks. Somente contando com pontos de experiência, eles podem subir de nível rapidamente. Se todos eles alcançarem o nível 50 ou acima, essa cena seria verdadeiramente inimaginável. Ele ainda estava em um estado de empolgação, fantasiando que os soldados sob meu comando são tão poderosos que não conhecem o medo. Se o grupo de jogadores tem a habilidade de renascer continuamente e não tem medo da morte, tornando-se mais forte a cada luta, até mesmo as antiguidades divinas teriam que fugir. Afinal, o que os jogadores anunciam é que, assim que você expõe sua barra de saúde, até mesmo os deuses não podem escapar da ameaça da morte. As 4 crises do final do jogo, como poderiam ser apenas ilusões? Shao Jie, mesmo após sair de seu estado eufórico, ainda exibia uma determinação clara. Ele entendia que utilizar efetivamente o poder dos jogadores era a maior vantagem do mundo Tianxuan. Pensando dessa forma, ele se lembrou, devo tratá-los bem no futuro. Isso está decidido. Nesse momento, Shao Jie virou-se repentinamente para o tio Santo da Espada, sorriu timidamente e disse, certo, há mais uma coisa, tio. Eu ouvi que os olhos do caos ainda existem. Isso causará grandes desastres no futuro? Tio respondeu, sua voz pensativa, recentemente, os tremores dos olhos do caos atingiram um pico sem precedentes em mais de 10.000 anos. Ao ouvir essas palavras, por algum motivo, Shao Jie ficou estranhamente empolgado, alegre como uma criança que acaba de receber um presente surpresa. Ele pensou consigo mesmo, então, no vasto mar dos 4 continentes, haverá 4 vulcões ativos, trazendo junto o risco de um apocalipse. Naquela época, as bestas emergirão continuamente. Assim, os jogadores não precisarão mais se preocupar em faltar bolsas de experiência. Notando seu comportamento incomum, o tio não pôde deixar de fruncir a testa, avaliando em silêncio, HMPH, o que há de errado com esse garoto? Ouvindo sobre um grande desastre e ainda assim sem sinais de preocupação, até parecendo um pouco feliz. Shao Jie, aparentemente indiferente às suspeitas do tio, sorriu brilhantemente, suas mãos cerradas em determinação. Ele disse, tio, sempre tive muita curiosidade. As bestas são geradas pelos olhos do caos, ou, para ser mais preciso, os olhos do caos são meramente um portal para elas virem aqui? O tio espadachim, ao ouvir isso, imediatamente fez uma pergunta contrária, e se a primeira for verdadeira? E se a última for verdadeira? Shao Jie não hesitou nem um instante, cerrando os punhos, respondeu com confiança, se a primeira for verdadeira, então destrua esse olho. Se a última for verdadeira, e o inimigo pode vir aqui, então nós também podemos avançar até lá. Se eles ousarem vir aqui causar caos, então nós atacaremos diretamente sua terra natal. Assim que ele terminou de falar, um grande bando de pássaros pretos voou sobre Shao Jie e seu tio, criando uma cena que era ao mesmo tempo majestosa e misteriosa. Talvez o tio estivesse satisfeito com a resposta anterior de Shao Jie, já que sorriu feliz e disse, muito bem. Então, o tio disse seriamente, se for esse o caso, a partir de agora, você pode trabalhar sem se preocupar com assuntos mundanos. Sinta-se à vontade para perseguir tudo o que deseja fazer. O tio, o senhor da espada, levantou a mão e apontou para Shao Jie, dando um sorriso gentil, se alguém tentar te parar, basta me dizer. Ao ouvir isso, Shao Jie não pôde deixar de sorrir, pensando, isso é ótimo, esse título de tio realmente não é em vão. Claramente, ele quer ser meu apoio agora. Embora haja algumas desvantagens no momento, com a proteção de King Zhou, o espadachim número 1 e o espadachim número 2, as coisas ficarão muito mais fáceis. Pensando isso, Shao Jie juntou as mãos em respeito e inclinou a cabeça para o tio, respondendo, sim, tio. Naquele momento, um som de notificação veio do cristal, as coordenadas do altar da seita da lua roxa apareceram. Ao ouvir isso, Shao Jie e o tio olharam para as coordenadas anunciadas. O tio disse suavemente, à frente está o altar da seita da lua roxa. O senhor da espada simplesmente disse uma frase cheia de intenção assassina, muito bem, hoje você e eu vamos destruir este lugar.
Duas pessoas entraram ao mesmo tempo. O espaço diante delas apareceu em um tom vermelho sangue profundo, envolto por pedras rugosas e ervas daninhas densas e crescidas. Shao Jie olhou seriamente para a cena diante dele, enquanto memórias antigas de repente voltavam à tona, altar do culto da lua roxa. Na verdade, eu também estava curioso sobre isso na minha vida passada. Enquanto falava, Shao Jie ponderava profundamente. Pela experiência, altares geralmente têm apenas 2 cultivadores demoníacos fornecendo proteção de 5º grau. Mas isso me parece estranho. Por que o altar tem apenas 2 guardas? Se há algo verdadeiramente valioso no altar, não enviariam mais pessoas? Apenas 2 cultivadores demoníacos não podem, possivelmente, enfrentar uma equipe de jogadores? Os pensamentos de Shao Jie continuaram. Normalmente, um altar contém os selos das almas ou o poder do sangue de bestas antigas. Simplificando, tudo que pertence à besta, e exceto pelo seu corpo físico, e está selado aqui. Mas por que este lugar tem apenas 2 cultivadores demoníacos com proteção de 5º grau? Shao Jie de repente lembrou de um detalhe importante. Isso acontece porque se houver 3 cultivadores demoníacos de 5º grau, ou alguém acima do 5º grau entrando, a antiga besta divina se tornará incontrolável. Ela quebrará os selos e devorará todos os cultivadores demoníacos. Bestas e cultivadores demoníacos se consomem mutuamente, e aos olhos das bestas divinas antigas, os cultivadores demoníacos também são uma deliciosa refeição. Shao Jie olhou para o altar, ponderando. Eu lembro que anteriormente, para limpar o calabouço do altar fantasma, era necessário um time de várias dezenas de jogadores acima do nível 50. No entanto, desta vez, eu tenho que enfrentá-lo sozinho. Realmente não é fácil. No coração de Lu Xiaojie, milhares de perguntas giravam continuamente. Por que há apenas 2 cultivadores demoníacos no altar de proteção de 5ª classe, enquanto uma equipe de jogadores de nível 50 era necessária para superá-lo? Mas, após algum tempo de reflexão, ele também percebeu que tudo tinha suas razões. Os cultivadores demoníacos eram intrinsecamente poderosos e possuíam a capacidade de arnes à força de bestas antigas, tornando-os alguns dos adversários mais difíceis. Olhando para a visão bizarra diante dele, Lu Xiaojie gradualmente sentiu o poder horripilante que emanava. Esses cultivadores demoníacos não apenas lutavam em seu território, mas também combinavam forças com monstros poderosos, criando um verdadeiro problema desafiador a ser resolvido. Observando atentamente os fiercefos diante dele, Lu Xiaojie não pôde deixar de avaliar suas próprias habilidades. No passado, eu era apenas um jogador novato, mas agora sou o filho escolhido do céu. No entanto, isso não significa que estou seguro. As bestas no altar antes não devoravam jogadores, mas agora eu não sou mais um jogador. Quem sabe se elas irão me devorar? No entanto, Lu Xiaojie ainda estava muito confiante em suas habilidades, ostentando um sorriso arrogante. Pensou consigo mesmo, eu só não sei se ele tem capacidade para me engolir por completo. Depois disso, virou-se para olhar para o Santo da Espada, sua mente já calculando, é melhor que o tio não intervenha, assim o sistema determinará que eu limpei a casa, e todas as recompensas de experiência serão minhas. O céu estava em chamas com uma luz vermelha, encantadora, lançando-se sobre as imensas pedras. Lu Xiaojie e o Santo da Espada pararam em uma posição estratégica. O Santo da Espada apontou à frente e disse suavemente, o tio ficará aqui observando. Você siga em frente. Certifique-se de utilizar ambos os seus domínios de espada. Estou ansioso por sua performance. Antes de partir, o Santo da Espada não esqueceu de lembrá-lo, não me decepcione. Essas palavras animaram ainda mais Lu Xiaojie. Pensando nas conquistas que estavam prestes a ser feitas e nas generosas recompensas, não pôde deixar de sorrir satisfeito. Parece que as recompensas de hoje definitivamente serão minhas. Sem querer desapontar as expectativas do Santo da Espada, Lu Xiaojie começou a canalizar a energia sombria ao seu redor para o pavilhão da espada, preparando-se para a batalha que o aguardava. Ele declarou confiantemente, certo, tio, apenas espere e veja. Nesse momento, o quadro do sistema exibiu uma notificação, você descobriu o altar da seita da Lua Roxa. Uma missão temporária foi ativada.
Fase 1 da missão: derrotar a proteção dos cultivadores demoníacos. Recompensa: 10 milhões de pontos de experiência e um item especial. Lu Xiaojie segurou sua espada com firmeza, os cantos de sua boca se curvando para cima, seus olhos brilhando com determinação. Ele sussurrou: sim, essa recompensa definitivamente será minha. De fato, tudo no mundo tem seu preço. Parece que desta vez Lu Xiaojie não desperdiçará seus esforços. As recompensas da primeira fase foram bastante generosas, provando que os dois demon cultivadores sob proteção não são certamente ordinários. O Santo da Espada escolheu casualmente um lugar confortável, apenas tranquilo o suficiente para ler um livro e tomar seu chá. Antes de partir, ele disse simplesmente: comece agora, não desperdice muito tempo. Lu Xiaojie acenou com a cabeça, seus olhos cheios de determinação. Ele tomou a iniciativa de atacar, desferindo um golpe com uma energia poderosa que se espalhou pelo espaço, como se estivesse tentando forçar o oponente a se mostrar. Enquanto permanecia parado, pensou silenciosamente: venham, minhas esferas de experiência. Como esperado, fale do diabo, e ele aparecerá. Duas figuras apareceram, pousando sobre duas grandes lajes de pedra. A primeira era uma garota com cabelo rosa, sua aparência aparentemente gentil, mas irradiando uma aura afiada de ki demoníaco. Seguindo-a estava um homem com cabelo roxo, sua expressão facial fria e tensa como uma corda de arco, parecendo sempre pronto para despedaçar o oponente. Ao aparecer, o homem falou com total vigilância: quem é você? Abaixo, Lu Xiaojie olhou calmamente para eles, sua postura tranquila, mas possuindo o espírito de um herói. Ele não disse nada, apenas ficou ali como se aguardasse o ato de abertura de uma batalha iminente. A presença cativante de Lu Xiaojie era inegavelmente encantadora. Verdadeiramente, o charme de um homem bonito é difícil de resistir, sua mera aparência já fazia os corações dos que assistiam disparar. Quem não ficaria apaixonado por um cultivador da espada tão bonito e inatingível? Em contraste com a menina de cabelos rosa, o homem estava totalmente focado na aparência de Sword Sente, seu rosto claramente mostrando desconforto. Ele sussurrou suavemente: não preste atenção no cara de rosto pálido atrás dele. Não consigo ver o nível do seu reino. Seu olhar percorreu Sword Sente, que estava calmamente sentado, bebendo chá como se não se importasse com a situação. Isso deixou o homem ainda mais ansioso. Até ele: não consigo ver. Quem é esse cara? A sensação de que o oponente diante dele ocultava mistérios inexplicáveis o fez hesitar. Ele rapidamente sinalizou para seus companheiros, sua voz profunda e rouca. Engajar em batalha agora seria desvantajoso. Vamos recuar para o altar. Sem hesitar, o homem de cabelos azuis se impulsionou do chão, subindo como um raio. Num instante, uma ideia passou por sua mente: se não consigo ver os níveis de seus reinos, então despertar o altar para resolver isso é o melhor curso de ação. Abaixo, Lu Xiaojie permaneceu imóvel, não fazendo nenhum movimento. Mas isso não significava que ele estava indiferente. Pelo contrário, ele estava silenciosamente observando, analisando cada ação deles. Um pensamento cruzou sua mente: esses dois têm algo estranho. Por que os vilões possuem tanta astúcia? É realmente estranho. Enquanto isso, Sword Sente permaneceu tão calmo quanto um espectador, simplesmente folheando as páginas de seu livro, sem mostrar preocupação pela confrontação à sua frente. Ele estava claramente permitindo que Lu Xiaojie ocupasse o centro das atenções. Quando o homem de cabelos azuis e a menina de cabelos rosa estavam prestes a se virar para ir embora, Lu Xiaojie de repente fez seu movimento. Ele ligeiramente curvou os lábios, seu olhar afiado: vocês dois querem ir embora? Nem pensem nisso. Imediatamente, uma poderosa onda de energia verde rompeu, formando uma barreira na frente dos dois inimigos, bloqueando sua rota de fuga. Vendo que fugir já não era mais uma opção viável, os dois desceram relutantemente ao chão, os olhos preenchidos de perguntas e dúvidas. Restrição de espaço? Ele bloqueou nosso caminho de retirada? Que nível de reino é este? Quem exatamente é essa pessoa?
Diante deles, Lu Xiaojie se erguia alto e firme, a espada em sua mão refletindo a luz, sua voz soando clara: não há necessidade de vocês terem medo, o seu oponente sou eu. Ao ouvir tal declaração confiante, o cara de cabelo azul imediatamente sentiu seu sangue ferver. Não conseguindo mais se conter, ele avançou com a intenção de ensinar uma lição ao homem à sua frente, um cultivador de espada que acabou de entrar no quinto rank se atreve a ser tão arrogante? Vamos ver quanto tempo você consegue durar. Mas, inesperadamente, a garota de cabelo rosa ao seu lado parecia ter percebido algo. Com uma habilidade incomparável de fascinar meninos, ela exclamou, os olhos brilhando: agora eu me lembro. Este deve ser Lu Xiaojie. Aquele de quem todos têm falado em todo o mundo, Tianshuan. Somente Lu Xiaojie poderia ser tão bonito, eu realmente deveria tê-lo reconhecido mais cedo. Enquanto isso, Lu Xiaojie já não desejava perder mais tempo brincando. Sua expressão se tornou séria, e seus olhos brilharam com intensidade enquanto se preparava para agir. Os dois adversários, ao ouvir o nome Lu Xiaojie, mudaram imediatamente de cor. A pessoa diante deles não apenas possuía uma força excepcional e uma presença nobre, mas também carregava uma reputação que instigava medo nos outros. O cara de cabelo azul e a garota de cabelo rosa não conseguiram esconder seu pânico. O cara de cabelo azul gaguejou, perguntando à sua companheira: o Chongrui não foi matá-lo? Por que ele ainda está aqui em pé? Então o homem de cabelo azul ficou sem fala ao perceber uma verdade dolorosa: Chongrui certamente está morto. Eu não deveria tê-lo ajudado a assumir o turno. Esta formação estava claramente destinada a protegê-lo e a você. Lu Xiaojie estava ao lado, observando-os discutirem, sentindo que havia atingido seu limite. Ele sorriu levemente, sua voz ecoando, carregando um desafio: parar de discutir. Se vocês não fizerem um movimento, eu agirei primeiro. Ambos os oponentes se olharam, percebendo que não havia como recuar. Apesar disso, eles não podiam mais escapar, decidiram ir com tudo. O homem de cabelo azul convocou uma esfera de poder, a luz da esfera emanando uma energia aterrorizante. Apertando os dentes, ele disse: e se ele matou Chongrui? Desta vez temos duas pessoas. Nesse mesmo momento, a garota de cabelo rosa juntou os dedos, entoando uma invocação para convocar seus tesouros. Sua voz ressoou com empolgação: todos os meus tesouros, venham. Pequeno verde, pequeno azul, venham aqui. Imediatamente, duas criaturas enormes apareceram diante de todos. Uma tinha asas douradas brilhantes, enquanto a outra ostentava asas azuis como o céu. Mas não parou por aí, o chão tremia violentamente sob seus pés. Bestas gigantes com formas ferozes surgiram da terra, rugindo de maneira selvagem. Diante dessa cena, Lu Xiaojie permaneceu inabalável. Ele avançou, seu olhar afiado cheio de confiança, sua voz fria ecoando. Domínio de espadas massacre. Assim que a ordem foi dada, o espaço ao seu redor tremeu. A espada na mão de Lu Xiaojie emanava uma aura afiada, carregando um poder avassalador. De fato, todos os seus tesouros eram do tipo raro e difícil de encontrar, possessando uma força que aterrorizaria os outros. Ele apenas sorriu levemente, preparando-se para a batalha implacável que estava por vir. Uma besta sobrecarregada com um corpo vermelho brilhante e olhos reluzentes de repente apareceu, causando perplexidade nos dois, atordoados a ponto de cair para trás no lugar. Como um amante da beleza que despreza a falsidade, Lu Xiaojie tinha que calibrar perfeitamente tudo para eliminar todas as imperfeições. Para ele, a estética deveria alcançar a simetria absoluta. Inesperadamente, um flash de luz cortou a besta que ela acabará de invocar ao meio. Ao ver seu amado tesouro aparecer apenas brevemente antes de ser destruído, o inimigo gritou de raiva: Abão! Ele gritou, encarando a besta cortada ao meio como se estivesse cortando uma fruta, com a boca aberta em profunda tristeza. Ele não conseguia aceitar essa perda. O inimigo, impulsionado ao extremo, rugiu: Lu Xiaojie! Eu quero que você seja enterrado com Abão. Naquele instante, ele realmente despertou e avançou furiosamente para liberar suas habilidades contra Lu Xiaojie.
No entanto, Lu Xiaojie permaneceu calmo, impassível, até vendo isso como uma oportunidade maravilhosa para testar o poder de seu domínio da espada. Ele sorriu levemente. O oponente quer amplificar a resistência. Perfeito, quero testar o poder do domínio da espada. Não estamos pensando da mesma maneira? As bestas remanescentes não puderam escapar de seu trágico destino. Elas foram sucessivamente perfuradas pelo matriz cortante, completamente impotentes contra a força esmagadora de Lu Xiaojie. O inimigo frenético gritou e ordenou como se quisesse mudar o curso da batalha, mas todos os esforços tornaram-se fúteis. Ah bom, venha para mim. Enquanto isso, Lu Xiaojie via essa batalha como nada mais do que um jogo. Ao ouvi-lo expressar sentimentos profundos pelos feras, ele apenas levantou uma sobrancelha, sentindo-se perplexo. Você é uma máquina repetidora? O seu Abon já não está morto? De repente, uma nuvem de fumaça branca ofuscante com um poder destrutivo aterrorizante apareceu bem na frente de Lu Xiaojie. Em um acesso de raiva, ele perdeu o controle e liberou loucamente seu próximo poder, domínio de luta, aumento imenso de força. Uma luz vermelha ardente subiu ferozmente, uma aura esmagadora preencheu o ar. Neste momento, as feras já não eram as criaturas fracas que costumavam ser. Seus corpos pareciam estar engolfados em chamas, tornando-se ferozes e transbordando com a intenção de matar enquanto avançavam diretamente em direção a Lu Xiaojie. Ao testemunhar essa transformação dramática, nem mesmo Lu Xiaojie pôde esconder seu espanto, seus olhos arregalados, o ímpeto do inimigo aumentou significativamente, e o domínio da espada dos cultivadores demoníacos tem um efeito de suporte considerável. Ao seu lado durante todo esse tempo, seu companheiro, e que apenas soubera ficar de lado e carregar o time, inesperadamente revelou um pequeno segredo, porque ele é preguiçoso demais para lembrar nomes, todas as suas feras são chamadas de Abon. Mas não fique muito satisfeito, pois quando as forças de dois Abon colidem, nem eu conseguiria suportar isso. Ouvindo isso, Lu Xiaojie ficou um tanto divertido e perguntou sarcasticamente, por que você mudou de repente assim? Ela parecia confusa, não entendendo o que ele queria dizer. Mudar? O que você quer dizer? Talvez sentindo que a conversa havia se tornado inútil, a espada santificada, que estava sentada perto, tossiu algumas vezes, sinalizando para um lembrete. Lu Xiaojie aproveitou a oportunidade para lançar algumas provocações. Seu corpo pequeno não suporta, isso é compreensível. Afinal, essa espécie de vaca é adequada apenas para arar campos ruins. Enquanto isso, a cena da batalha entre as bestas tornava-se cada vez mais caótica. Chamas tóxicas surgiam, e explosões altas ecoavam como fogos de artifício, criando um espetáculo ofuscante, mas aterrador. As bestas direcionaram coletivamente suas chamas para Lu Xiaojie. Ele rapidamente saltou para o ar, esquivando-se dos ataques bizarros. No entanto, o homem de cabelo verde não o deixaria escapar, zombando, não pense que correr para o ar vai te permitir escapar. Pensando que Lu Xiaojie estava assustado e fugindo, ele alegremente ordenou, ah bom, persegue-o para mim. Naquele momento, depois de reunir energia suficiente, uma onda de energia verde rompeu, tornando seu impulso ainda mais explosivo. O fluxo de energia verde o cercava como um impulso de poder para as bestas, fazendo-as avançar freneticamente, atacando diretamente Lu Xiaojie. Ótimo, há até essa jogada. Ele permaneceu calmo, até elogiando os esforços extraordinários do inimigo. Não é ótimo? Enfrentando as bestas imensamente grandes, aprimoradas em poder, Lu Xiaojie absolutamente não se deixou levar por um segundo de desatenção. Ele imediatamente adotou uma postura defensiva, pronto para combater. Com movimentos ágeis, Lu Xiaojie se deslocou para frente e para trás, desferindo uma série de cortes poderosos nos corpos das bestas. A batalha entre ele e as bestas era incrivelmente intensa. Cada ataque era tão rápido que parecia como a velocidade da luz, quase impossível de ser visto a olho nu. Observando de fora, ele sorria com satisfação, olhando de cima para Lu Xiaojie. Um monge se atreve a usar poder divino para confrontar minhas duas bestas preciosas? Você realmente está buscando a morte. Esmague-o para mim. Após uma luta incessante, Lu Xiaojie de repente pausou por alguns segundos, como se acabasse de perceber algo, a 50ª espada.
Ele murmurou, reconhecendo que a espada da vida tinha alcançado a acumulação máxima. Imediatamente, Lu Xiaojie virou-se para o Santo da Espada, pedindo sua opinião. Tio, você viu claramente meu domínio da espada? O Santo da Espada, que não desviou os olhos da batalha nem por um segundo, rapidamente respondeu, eu posso ver claramente. Ao ouvir a resposta que tanto desejava, Lu Xiaojie imediatamente tomou uma decisão ousada, então eu não vou mais jogar. Ele percebeu que o ritmo do ataque de Lu Xiaojie havia diminuído repentinamente, como se estivesse perdendo o foco. Aproveitando a oportunidade, ele gritou em voz alta, Bom, apresse-se e perfure-o para mim. No entanto, uma sensação de inquietação começou a crescer dentro dele, como se algo estivesse errado. De fato, sua intuição não o traiu. Lu Xiaojie ainda tinha uma carta a ser jogada, Espada da Vida 50 camadas, com todo o dano amplificado em 50%. Pouco depois, um gigante imenso foi convocado, erguendo-se alto atrás dele. O gigante empunhava uma arma poderosa, fazendo o próprio espaço tremer. Lu Xiaojie levantou lentamente a espada à altura dos olhos, seus olhos brilhando com intenção mortal. Ele falou em uma voz profunda, este golpe eu nomearei ataque normal vida sem fim. Assim que as palavras deixaram sua boca, incontáveis feixes de luz desceram do alto, como uma chuva de meteoros. Seu poder tremendo sacudiu os céus e a terra, ao ponto de que o solo se despedaçava em pedaços. Ele foi cegado pela luz deslumbrante, sentindo como se até mesmo sua alma manchada estivesse sendo purificada. Ela não foi exceção, a luz que brilhava fez com que ela entrasse em pânico, gritando incessantemente. No chão, fissuras começaram a aparecer, e a cada passo do gigante, o solo tremia ainda mais. Lu Xiaojie, com um impulso avassalador, avançou lentamente, a luz ao seu redor aparentemente rasgando a escuridão que envolvia o campo de batalha. Na mão de Lu Xiaojie, a espada estava segurada firmemente, seu olhar se tornava sério, irradiando a imponência de um protagonista masculino. Uma aura poderosa rodeava seu corpo, como se quisesse dominar tudo ao seu redor. O confronto final chegará ao seu término. As bestas foram rapidamente eliminadas, embora a cena fosse tudo, menos ordenada, com suas partes do corpo voando caoticamente por toda parte. Após um tempo lutando, Lu Xiaojie não pôde deixar de fazer algumas avaliações, o teor de sangue e água em seus corpos era realmente muito alto. Ele lentamente levantou a mão para o céu, piscando-a suavemente, murmurando, o que deve acontecer, acontecerá. Imediatamente, o homem de cabelo verde começou a inchar incontrolavelmente como um girino. O momento fatídico havia chegado. Seu corpo inteiro explodiu, se transformando em vapor, não deixando vestígios. Ao testemunhar cada um de seus companheiros sendo enviados para encontrar o rei do inferno, ela não conseguiu esconder seu pânico. Em seu medo, ela parou, até entoando orações budistas para implorar por sua vida. No entanto, Lu Xiaojie permaneceu notavelmente calmo. Havia muito tempo ainda, então ele não estava com pressa para acabar com tudo. Em vez disso, ele optou por falar um pouco com ela. Ele deu um leve sorriso e olhou diretamente em seus olhos, senhorita, não tenha medo. Deixe-me contar uma pequena história em silêncio. Seu olhar era afiado, sua voz profunda e quente, mas repleta de intenção mortal, depois que você morrer, você não terá mais medo. Sentindo-se menosprezada e implacavelmente pisoteada, ela não pôde mais conter sua raiva, os monges nunca conseguiram se comparar aos cultivadores demoníacos. Não pense que matá-lo significa que você realizou algo notável. Ela olhou para Lu Xiaojie, sorrindo levemente, você guardou sua espada, o que prova que seu domínio da espada consumiu muita energia. Isso significa que seu domínio da espada é poderoso, mas isso não quer dizer que você está sempre certo. Após sentir que suas palavras eram profundamente perspicazes, ela apertou o punho com um brilho triunfante nos olhos, cheia de determinação, agora é a minha vez de counter-ataque. Ela gritou, invocando duas belas borboletas verdes, pequeno verde e pequeno azul, e seus adoráveis tesouros que ainda não haviam se mostrado desde o início da batalha. Agora, o palco estava preparado para que elas se apresentassem.
Diante do confronto com essas duas criaturas afiadas e perigosas, Lu Xiaojie permaneceu calmo e destemido. Ele se virou para o Senhor da Espada, dizendo confiantemente: Tio, agora convido você a ver o meu segundo domínio da espada. O Senhor da Espada, que também estava ansioso, sorriu satisfeito. De fato, é aquele domínio da espada. Massacre, assim como o Sênior. Lu Xiaojie lentamente estendeu a mão para a frente, e uma luz suave irradiou ao redor de seu corpo. Sob seus pés, uma lótus dourada apareceu inesperadamente, emitindo fios de luz pura. Uma cena repleta de elementos budistas emergiu, transmitindo uma sensação indescritível de tranquilidade e majestade. Talvez, Lu Xiaojie pretendesse usar o poder da lótus dourada para purificar a alma atormentada dela, forçando-a a confrontar as verdades sombrias dentro de sua mente. Uma divindade apareceu, carregando um halo radiante e uma grande flor de lótus florescendo atrás de Lu Xiaojie. Ele olhou para a frente, seus olhos brilhando com satisfação diante da majestosa visão. Após um momento de admiração e contemplação, ele de repente levantou sua mão, sentindo que algo estava errado, murmurando, suas sobrancelhas ligeiramente franzidas: nunca vi esse tipo de roupa na minha vida anterior, que estranho. Na frente de Lu Xiaojie, ela havia se fundido completamente com o pequeno verde e o pequeno azul, formando uma entidade unificada poderosa. Suas asas cintilantes espalharam incontáveis faíscas minúsculas, iluminando o céu noturno como uma galáxia. Ela não se apressou para a batalha, mas demorou alguns momentos para considerar e calcular, pensando consigo mesma, seus olhos brilhando com astúcia: enquanto o pólen do meu Killing se espalhar por todo ele, tocando seu corpo, ele morrerá sob minha chama demoníaca. Ao lado de Lu Xiaojie, ele permaneceu impassível. Sabendo que estava em uma posição superior, manteve-se firme sem se mover, apenas esperando por um contra-ataque. A batalha contra ela não era algo muito difícil para ele. Após alguma deliberação, ela finalmente começou a agir. Com os olhos cheios de intenção assassina, ela disparou em direção a Lu Xiaojie como uma feroz tempestade, gritando alto: morra! A atmosfera da batalha tornou-se extremamente tensa naquele momento, prestes a entrar em um confronto feroz. Mas, justo então, Lu Xiaojie inesperadamente estendeu sua mão para a frente, seu tom calmo, mas firme: espere. De fato, pessoas bem-sucedidas sempre têm seu próprio jeito. Antes das estranhas ações de Lu Xiaojie, ela não pôde deixar de pausar. Um grande ponto de interrogação apareceu em sua mente. Ela não esperava que pudesse permanecer tão paciente. Você tem alguma última palavra que gostaria de dizer? Embora parecesse calma por fora, por dentro ela secretamente calculava estratégias. Se ele quer ganhar tempo, não é isso que eu quero? Ela pretendia usar o duelo para arrastar as coisas, esperando que o pólen de Killing das asas se espalhasse e o envolvesse. No entanto, ao contrário, Lu Xiaojie ficou parado ativamente, como se estivesse se oferecendo voluntariamente, o que a surpreendeu um pouco. Então, as próximas palavras de Lu Xiaojie a atingiram como um raio: senhorita, você está vestida de forma muito leve. Se formos lutar um contra um, você estará em desvantagem. Já estando de mau humor, ao ouvir tal comentário estranho, ela não conseguiu aceitar e imediatamente retrucou: então você é um hipócrita. Se você tem medo de que eu esteja em desvantagem, então pode simplesmente fechar os olhos e não lutar. Ouvindo-a interpretar mal seu significado, Lu Xiaojie simplesmente acenou com a mão de forma displicente, então explicou lentamente: não é que você esteja em desvantagem, mas sim que eu estarei. Ele levantou a mão para o queixo, seus olhos cheios de orgulho, e continuou casualmente: o que quero dizer é que um homem como eu, se tocado por alguém como você, minha amante ficará muito brava. Vendo Lu Xiaojie continuar a ter uma atitude despreocupada e leviana, o santo da espada sentado ao seu lado só pôde sorrir amargamente, permanecendo em silêncio pois não sabia o que mais dizer. O santo da espada pensou secretamente: você realmente gosta de falar tanto? Quanto a ela, após testemunhar a contínua zombaria de Lu Xiaojie, ficou tão furiosa que se transformou em um leão, desejando atacá-lo e devorá-lo inteiro. Seu moleque insolente, eu quero você morto! Ela rugiu, sua raiva atingindo o auge. Imediatamente em seguida, levantou a mão, dispersando o pólen de Killing que envolvia Lu Xiaojie.
Ela falou com uma expressão de satisfação, minha chama demoníaca pode queimar tudo. Abaixo do 6º rank, ninguém pode resistir. Você está completamente coberto, e não há como escapar. Você foi enganado. Ao ouvir isso, Lu Xiaojie permaneceu sereno, fingindo ter uma expressão inocente como um servo confuso, cheio de zombarias. Ele respondeu, realmente? Então por que você não tenta? Provocada, ela ficou furiosa, uivando e canalizando toda a sua força em um ataque destinado a erradicar Lu Xiaojie, determinada a enviá-lo para o submundo. Mas assim que estava prestes a liberar seu movimento supremo, tudo tomou um rumo inesperado. No momento em que ela estava tensa e cheia de espírito de luta, de repente seu corpo congelou, como se estivesse paralisado no lugar. Seu semblante ficou pálido, as veias em seu pescoço salientes, seu rosto se contorcendo de dor. Algo incomum ocorrerá, fazendo com que ela passasse do ataque à completa impotência. Era como se tivesse sido estapeada, uma sensação amarga dominou, deixando-a tempo suficiente apenas para pensar, droga, por que isso está acontecendo? Ela ainda era imatura e inexperiente demais. Antes que pudesse tocar em um fio de cabelo de Lu Xiaojie, foi atingida de volta com tamanha força que seu corpo se encolheu, seus olhos ficaram brancos, como se tivesse perdido a alma. Em pânico, ela balbuciou, o que está acontecendo? Meu rosto, minhas mãos, meu poder espiritual, por que tudo está tão vazio assim? Ela tremia e perguntou, o que? O que você fez? Claramente, você não usou a técnica do domínio da espada. Lu Xiaojie calmamente e tranquilamente acenou com o braço esquerdo, um sorriso sinistro no rosto, é isso que você quer dizer com este movimento? Enquanto falava, ele fingiu fazer um gesto sem sentido, então deu de ombros, na verdade, eu só queria adicionar algum estilo, então fiz alguns movimentos aleatórios. Ele levantou uma sobrancelha e continuou a zombar, surpresa? Meu imortal humano pode abrir os olhos a qualquer momento, sempre que eu quiser. Nesse momento, uma luz dourada brilhante começou a se espalhar de uma grande flor que florescia atrás de Lu Xiaojie. Essa luz começou a absorver gradualmente a luz azul ao redor, peça por peça drenando os últimos vestígios de seu poder completamente. Sem capacidade de resistência restante, Lu Xiaojie ficou ali, com as mãos entrelaçadas atrás das costas, falando com desdém, desde o início, eu estava drenando seu poder espiritual, você não percebeu? Seu rosto se contorceu, sua pele enrugou a ponto de mostrar apenas o esqueleto. Em desespero, ela gritou, você! Seu bastardo! Com isso, seu corpo gradualmente se transformou em fumaça, desaparecendo bem diante de Lu Xiaojie, deixando-o com uma vitória impecável. Ele entrelaçou as mãos atrás das costas e disse calmamente, ela desviou muito poder espiritual para manter sua aparência juvenil. Parece que até os cultivadores demoníacos não conseguem escapar da lei de causa e efeito. O santo da espada deu um passo mais perto, olhando para ele com um olhar contemplativo e então falou, seus 2 domínios de espada em combate real são, de fato, muito fortes. Testemunhar sua confrontação com um inimigo do mesmo nível de reino há pouco realmente me surpreendeu. Lu Xiaojie sorriu e deu de ombros, respondendo, tio se confundiu. Não é que eu seja forte, mas eles são simplesmente fracos demais. Ao ouvir isso, o santo da espada ficou momentaneamente surpreso, seu rosto revelando uma clara embaraço, o suor frio marcando sua testa. Ele riu a Vardli e brincou, esta criança. No entanto, a batalha aqui ainda não terminou. Assim que terminou de falar, uma brilhante luz roxa de repente irrompeu, envolvendo o espaço circundante. De dentro da luz, vozes estranhas ecoaram, os sons reverberando bem diante dos dois. O santo da espada franziu a testa, seu rosto mostrando contemplação. Ele falou, parece que algo despertou. Ainda não entramos na formação, você sabe por que eles estão despertando? Lu Xiaojie respondeu calmamente, eu sei. Anteriormente, meu imortal humano desviou o poder espiritual deles. Portanto, posso senti-los. Talvez eles sejam geralmente nutridos pelo culto da lua roxa com poder espiritual.
Esta pode ser a primeira vez que tiveram sua fonte de energia drenada. De dentro da luz roxa, gritos frênticos de repente romperam, como se o coração obscuro de algum ente tivesse sido violentamente perturbado. Lu Xiaojie disse calmamente: depois que eu capturei o poder espiritual deles, aqueles três devem estar muito bravos. Olhando para a situação, parece que eles querem me despedaçar para liberar sua raiva. O santo da espada acenou com a cabeça, seu olhar cheio de contemplação, a alma do dragão da besta dragão, o poder da linhagem da árvore de bronze verde de 3 olhos e a linhagem do vendaval devorador do céu. Essas 3 bestas antigas, quando estavam vivas, todas alcançaram o 8º nível. No entanto, agora são apenas almas no 7º nível. O santo da espada permaneceu em silêncio por um momento, então falou solenemente, com uma ponta de preocupação em seus olhos: no entanto, este altar não é simples. O poder dessas 3 bestas antigas é suficiente para pressionar até mesmo a mim. Elas definitivamente não são oponentes fáceis de lidar. O santo da espada colocou uma mão no ombro de Lu Xiaojie, oferecendo-lhe um consolo: não se preocupe. Agora elas são apenas vestígios de almas. Afinal, comparadas a quando estavam vivas, não são mais tão aterrorizantes como antes. Ao ouvir isso, Lu Xiaojie soltou um delicado suspiro de alívio, respondendo em um tom leve: então é isso, não é tão sério. O santo da espada sorriu, olhou para ele e perguntou com uma expressão intrigante: eu me pergunto se essas almas têm força suficiente para o seu imortal humano drenar completamente seu poder espiritual? Lu Xiaojie ficou momentaneamente surpreso. Pensou por um momento e então assentiu: deve ser o suficiente. Mas não saberemos com certeza até tentarmos. O santo da espada observou a expressão de confusão no rosto de Lu Xiaojie, rindo levemente e encorajando: então, apenas experimente. Lu Xiaojie ainda estava hesitando, mas o santo da espada permanecia ali calmamente, como se tudo estivesse sob seu controle. Da luz roxa que emanava do altar, várias cores mudavam continuamente, criando uma cena etérea. O santo da espada sorriu sarcasticamente e acrescentou como forma de consolo: não se esqueça, a seita da lua roxa construiu este altar para selar as 3 bestas antigas. No entanto, agora, com apenas um dedo meu, posso suprimir elas. Você pode agir com tranquilidade. Lu Xiaojie acenou a mão de forma decisiva, aquele movimento era verdadeiramente magnífico, nada a criticar. Ele riu suavemente, dizendo para si mesmo: então vou absorver poder espiritual à vontade. O poder espiritual gradualmente diminuiu à medida que ele o absorvia em seu corpo, fazendo sua expressão momentaneamente se tornar pensativa. Ele pensou consigo mesmo: incrível. Apenas um pouco de absorção, e já me sinto quase cheio. Mas, se eu ficar completamente cheio sem realizar a ascensão imortal, o que vai acontecer? Será que vou explodir? O corpo de Lu Xiaojie começou a inchar, como se ele tivesse de repente ganhado dezenas de quilos em um instante. Suor frio escorreu, ele secretamente se preocupou: será que realmente vou explodir? Se assim for, eu definitivamente estarei morto. Neste momento, uma notificação do sistema apareceu diante de seus olhos: devido à natureza específica do altar, o poder espiritual pode ser separado em uma forma concreta. Você gostaria de prosseguir? Ele murmurou, com os olhos semicerrados em contemplação: separar em forma? O poder espiritual pode tomar forma? Bem, estou sem opções, vou tentar. Ele respirou fundo, concentrando toda a sua energia, então falou decisivamente: separar. Imediatamente, o corpo de Lu Xiaojie tremeu violentamente. Ele sentiu uma força poderosa fluindo dentro dele, como se quisesse explodir de seu corpo. De repente, ele se viu ofegante, seu corpo todo se endurecendo antes de expelir inesperadamente uma grande esfera de sua boca. 3 órbitas de vermelho, azul e verde brilhavam intensamente, absorvendo rapidamente o poder espiritual da esfera que acabará de cair. Lu Xiaojie reclinou-se para trás, ofegante. Ele limpou a boca, sentindo o suor frio brotar em sua testa. Com um olhar cheio de espanto, ele encarou a esfera diante dele, sua expressão pensativa e misteriosa.
A gema acaba de revelar gradualmente formas especiais dentro dela. A gema vermelha ocultava a forma de um dragão, espalhando suas asas majestosas e rugindo. A gema verde continha uma árvore antiga, parecendo quase uma criatura viva, emanando força primordial. A gema azul exibia a forma de uma enorme baleia nadando graciosamente, como se deslizasse através do vasto oceano. Lu Xiaojie ficou astonished, seus olhos perplexos fitando as três gemas, perguntando-se: é essa a forma do poder espiritual das três bestas antigas? Por que elas parecem tão familiares? O santo da espada ao seu lado também não conseguiu esconder sua surpresa, estendendo as mãos e perguntando: posso pegar uma emprestada por um momento? No entanto, Lu Xiaojie permaneceu indiferente, não dando atenção às suas palavras. Em vez disso, ele invocou o sistema para verificar essas três gemas. O sistema rapidamente anunciou: a gema vermelha é chamada Altar B, contendo o poder de seu sangue da alma da antiga besta dragão. A gema verde contém o poder de seu sangue da alma da árvore de bronze verde de 3 olhos. A gema azul detém o poder de seu sangue da alma do devorador dos céus. O sistema também explicou que o poder espiritual extraído pelo imortal humano poderia ser condensado em gemas tão compactas. Ao ouvir isso, Lu Xiaojie acariciou suavemente o queixo, o canto de sua boca se curvando em um sorriso sinistro. Ele olhou para as três gemas, seus olhos brilhando intensamente. Muito bem. Se for assim, isso não significa que eu posso absorver poder infinito delas? Dizendo isso, ele se inclinou, sua mão levantando as três gemas. Dentro das formas do dragão, da árvore e da baleia, parecia haver um estremecimento, como se quisessem escapar da supressão. Lu Xiaojie murmurou de forma zombeteira: por que vocês estão tremendo? Apenas esperem e vejam. Eu drenarei cada pedacinho do seu poder. Não resistam tão cedo, porque isso não ajudará em nada. Lu Xiaojie gritou de repente: técnica divina da escuridão do norte. As grandes artes da metamorfose de energia. Artes de devorar estrelas. Então, ele ficou ali sorrindo bobamente, como se tivesse acabado de ter uma ideia interessante. O santo espadachim olhou para a cena diante dele, com uma expressão de perplexidade no rosto. Estou fazendo 60 anos este ano, tendo passado por inúmeras batalhas, mas nunca vi um caso tão estranho. Claramente, é todo o poder do domínio da espada, mas por que ele cria nomes tão bizarros para técnicas que ninguém nunca ouviu antes? Parece que este mundo realmente pertence aos jovens, eu realmente estou ficando velho. Dizendo isso, ele levantou a mão direita para pegar 3 joias, mirando intensamente, sua expressão pensativa: mas essas coisas realmente se assemelham ao que já ouvi. Poderia ser apenas uma coincidência? Enquanto isso, Lu Xiaojie ainda estava alegremente brincando com o poder espiritual, primeiro cuspindo pela boca, depois mudando para reunir energia com os dedos. Ele ficou de forma brincalhona, balançando a mão para fazer as 3 joias se moverem de um lado para o outro, então gritou alto: eu vou reunir ainda mais, reunir para sempre. No entanto, os feixes de luz das 3 joias pareciam resistir ferozmente a ele. Lu Xiaojie estava ofegante, seu rosto pálido como se estivesse à beira da exaustão, pensando continuamente em sua mente: interessante, quanto mais tempo essas 3 podem me resistir? Se continuarem a lutar contra mim assim, temo que possa ser esgotado de toda a minha força. De repente, uma explosão alta ecoou por todo o espaço. A onda de choque fez tanto o santo espadachim quanto Lu Xiaojie pararem por um momento. Lu Xiaojie ficou ali, atordoado, sua mente um turbilhão de pensamentos. O que acabou de acontecer? Poderia ser que essas 3 antiguidades pretendem lutar comigo até a morte? Uma explosão repentina ressoou, e fragmentos de rocha se estilhaçaram em todas as direções, deixando uma cratera profunda no centro do altar. Os olhos de Lu Xiaojie se alargaram em choque enquanto ele exclamava: o que? Eu realmente quebrei um altar tão grande? Oh não! O que eu faço agora? Ao seu lado, o santo da espada permaneceu composto, sua voz estável enquanto explicava: as 3 bestas antigas tiveram seu poder espiritual drenado por você.
O altar está ligado a elas, uma vez que as bestas perdem seu poder, o altar desmorona. Além disso, a energia dentro das 3 gemas vem dessas bestas antigas. Seu domínio da espada selou completamente o poder espiritual delas. Seu olhar fixo nas gemas, sua expressão se tornava mais séria. Eu já vi gemas como estas antes. Elas são conhecidas como fragmentos de jade espiritual. Lu Xiaojie pegou uma das gemas, um olhar pensativo em seu rosto. Eu também estou coletando fragmentos de jade espiritual. Já tenho 2. Elas realmente parecem idênticas. Ele estudou a gema azul cuidadosamente e murmurou, mas por que meu domínio da espada é capaz de formar algo que se assemelha a um fragmento de jade espiritual? Erguendo a gema azul, ele se virou para o santo da espada e, hesitante, perguntou, tio, este fragmento sela o poder de um monstro Hades de 9ª classe. Poderia ser que este Hades foi selado pelo Imperador Qin. Os olhos do santo da espada lampejaram com uma breve surpresa antes de se fixarem em uma calma contemplativa, como se estivesse considerando algo profundamente significativo. Sword Sente olhou atentamente para a gema em sua mão e respondeu com uma voz profunda, sim, esse é realmente o caso. Ele continuou lentamente, seu domínio de espada tem um método de selamento semelhante ao que o Imperador Qin usou para selar Hades. Ao ouvir isso, os olhos de Lu Xiaojie se arregalaram, seu rosto mostrando claramente uma mistura de espanto e ceticismo, como se ele não pudesse acreditar no que acabará de ouvir. Sword Sente estendeu a mão direita em direção a ele e disse gentilmente, colete todas essas joias. Imediatamente depois, ele tirou uma pequena caixa de sua posse e entregou-a a Lu Xiaojie. Você está reunindo fragmentos de jade de alma, então estes certamente serão mais úteis para você do que seriam em minha posse. Lu Xiaojie estendeu a mão para abrir a caixa e ficou instantaneamente surpreso. Dentro da caixa havia uma grande quantidade de fragmentos de Soul Jade, sua luz brilhando de forma encantadora. Ele olhou desajeitadamente para Sword Sente, sua expressão atordoada, tio. Isso é tudo para mim? Sword Sente sorriu e respondeu com uma expressão generosa, isso mesmo. Já que você os está coletando, mantê-los com você será muito mais útil. Lu Xiaojie perguntou curiosamente, tio, você não se pergunta por que quero colecionar essas coisas? Sword Sente respondeu seriamente, cada um tem seu próprio propósito. Você tem seus motivos, então por que eu deveria perguntar mais? Ao ouvir isso, Lu Xiaojie não pôde deixar de sorrir alegremente. Ele exclamou alegremente, tio é simplesmente maravilhoso. Então terei prazer em aceitar todos eles. Em seu coração, ele silenciosamente se maravilhou, Ei Qin, você realmente tem sorte. Este meu veterano criou uma oportunidade para eu progredir de uma forma extraordinária. Pensando de um lado para o outro, ele começou a se entregar à autoadmiração, pensando secretamente consigo mesmo, quem sabe, eu possa ter lutado contra o mais fraco 9º rank da história confiando no fragmento de jade da alma. Ele fez uma pausa por um momento, como se estivesse considerando e então corrigiu seus pensamentos. Embora seja um tubarão falso, ainda é um tubarão. O sangue de um produto barato penetrou até os ossos, isso não pode ser negado. Enquanto imaginava uma grande batalha, seus olhos brilhavam com uma mistura de orgulho e alegria, como se ele já tivesse se vislumbrado brilhando intensamente no campo de batalha. Lu Xiaojie continuou a meditar, se um 9º nível não consegue derrotar outro 9º nível, tudo bem, mas um 8º nível, um 7º nível, um 6º nível não deveriam ser facilmente esmagados, certo? Sentindo que seu plano era realmente perfeito, ele esfregou o queixo com a mão e riu alto. Ei Qin, o futuro do seu mestre foi traçado. As pessoas chamam isso de desfrutar das bênçãos em casa, a felicidade caindo do céu. Em outro lugar, Ei Qin estava praticando sua esgrima quando, de repente, espirrou alto. Ao ver isso, Lu Bing perguntou preocupado, irmão mais velho, você pegou um resfriado? Ei Qin congelou, sua mente cheia de sinais de interrogação, parece que alguém está pensando em mim. Ah, recentemente desci da montanha para comprar verduras, será que calculei o dinheiro corretamente e deixei a vendedora de verduras brava?
Essa criança preferiria suspeitar que a vendedora de verduras na montanha a xingou do que acreditar que seu sênior estava pensando nele. Voltando para Lu Xiaojie, o tio santo da espada disse gentilmente: acabou de usar o domínio da espada 2 vezes, você deve estar um pouco exausto. Precisa se acalmar e se recuperar um pouco? Enfrentando o tio santo da espada, a expressão de Lu Xiaojie se tornou séria enquanto ele respondeu: sim. No entanto, no coração de Lu Xiaojie, ele estava secretamente satisfeito. Ele pensou, derrotando continuamente tantos renomados cultivadores de demônios assim, preciso ver quantos pontos de experiência realmente ganhei. O tio espadachim, naturalmente, não sabia o que Lu Xiaojie estava calculando em sua mente. Ouvindo sua resposta, ele sugeriu: então, deixe-me fazer a guarda por você. Lu Xiaojie rapidamente concordou: obrigado, tio. Imediatamente em seguida, ele entrou no espaço do sistema. Os arredores foram envoltos em um brilho dourado cintilante, parecendo blocos de luz dourada brilhante. No centro, apareceu um grande hexágono da mesma cor que o espaço, exibindo as palavras: você recebeu recompensas de experiência, 47 milhões. Ao ver esse número enorme, a expressão de Lu Xiaojie congelou, seus olhos cheios de descrença, como se não pudesse acreditar no que acabará de ver. Ele murmurou: a recompensa da missão combinada com a derrota dos cultivadores de demônios e a destruição do altar totalizam 47 milhões de experiência? No espaço do sistema, linhas de texto apareceram uma após a outra. Missão: destruir a besta demoníaca foi concluída. Missão: destruir o altar do culto da lua púrpura foi concluída. Missão: derrotar a besta Abon foi concluída. De repente, Lu Xiaojie olhou para outro hexágono. As palavras exibidas lá detalhavam uma missão concluída. Missão: destruir o altar. Recompensa: 30 milhões de pontos de experiência. Ele refletiu pensativamente, sentindo-se indiscutivelmente orgulhoso do que acabará de realizar. Ele ficou pasmo, pensando consigo mesmo: então a recompensa mais valiosa é realmente essa. Eu não esperava que com um altar de 7ª classe, eu pudesse saltar diretamente 2 classes para destruí-lo. O sistema realmente não quer perder a face, então deve ter aumentado as recompensas assim. O espaço do sistema continuou a exibir a linha: elimine a proteção dos cultivadores demoníacos, receba um item de nível azul. Deseja verificar? Os olhos de Lu Xiaojie se arregalaram de surpresa, exclamando: oh, ainda há equipamento. Claro, quero verificar. Enquanto aguardava para conferir, ele estava ao mesmo tempo animado e contemplativo. Esse equipamento de nível azul pode não ser útil para mim, mas para o Júnior do Mosect, todos eles têm apenas uma espada de preservação de vida e carecem de tudo mais. Quem sabe, isso pode ser o presente perfeito para eles. Os círculos verdes brilhantes gradualmente se dissiparam, revelando um item dentro. Quando ele conseguiu ver claramente o que era, Lu Xiaojie ficou completamente atônito e não pôde deixar de exclamá-lo. Surpreso agora, velha! Diante dele estava a imagem de um pequeno avental vermelho brilhante. O texto azul apareceu, claramente indicando o nome do item. Avental pequeno que não cobre nível azul. Abaixo do avental estava a descrição do efeito do item: uma vez usado, aumenta todos os atributos defensivos em um nível. Lu Xiaojie congelou, incapaz de se mover. Ele murmurou confuso: é isso mesmo? Após observar atentamente a vestimenta vermelha, Lu Xiaojie não pôde deixar de se sentir sem palavras. Pensou consigo mesmo: o efeito é realmente bom, mas eu preferiria morrer a usar essa coisa. De repente, uma ideia brilhou em sua mente. Enquanto acariciava o queixo, mergulhou em profunda contemplação. Mas e se isso for usado pela pessoa certa? Em sua mente, imagens das mulheres ao seu redor apareceram uma a uma, cada uma vestindo aquela vibrante vestimenta vermelha. De Jian Xinyan, Lu Ubin, Pei Qianqian, Lu Dongli até Xiao Qiu, cada rosto piscou como uma fita cinematográfica. Quando chegou a Xiao Lizi, ele pausou ligeiramente e suspirou: parece que Xiao Lizi não combina muito bem com isso. Mas,
Por outro lado, suas palavras e seu mundo interior sempre parecem estar feridos. Após ponderar por um momento, ele afastou esse pensamento: deixe estar, vou apenas ver como as coisas acontecem quando chegar a hora. No espaço dourado e cintilante, o sistema continuou a exibir uma nova mensagem: considerando que esta é sua primeira vez destruindo um altar, você deseja gastar 2 milhões de pontos de experiência para verificar informações relacionadas ao altar do culto da Lua Roxa? Os olhos de Lu Xiaojie se arregalaram de surpresa, exclamando em segredo: que tipo de informação custa 2 milhões de pontos de experiência? Seu rosto se tornou sério por um momento. Após alguns segundos de consideração, ele falou: parece que isso é um grande segredo. Verifique. O sistema rapidamente confirmou e anunciou: 2 milhões de pontos de experiência foram deduzidos. Imediatamente depois, em um espaço cintilante com tons dourados, 3 linhas de informação apareceram em sucessão. O altar da seita da Lua Roxa foi construído pelas artes secretas do clã das bestas. O altar da seita da Lua Roxa suprime o poder das bestas antigas. Os cultuadores demoníacos da seita da Lua Roxa podem usar o altar da seita da Lua Roxa para prender o poder das bestas antigas. No entanto, se eles falharem no concurso, serão assimilados por bestas antigas. Sem parar por aí, o sistema pareceu gentilmente fornecer um lembrete adicional: na sua seita, existem membros que podem absorver orbes do altar. Lendo as linhas de informação, Lu Xiaojie imediatamente apareceu como um mercador ganancioso temendo uma perda. Ele disse: espere um minuto, deixe-me calcular se esses 2 milhões de pontos de experiência valem a pena. Preciso avaliar cuidadosamente os prós e contras. Dizendo isso, ele começou a analisar meticulosamente cada pedaço de informação fornecido pelo sistema. Primeiramente, o altar da seita da Lua Roxa é uma grande bênção para a seita da Lua Roxa, ajudando-os a aumentar o poder de seus cultuadores demoníacos. Em segundo lugar, se o concurso falhar, a besta antiga suprimida será ressuscitada, criando uma ameaça maior. Cada pedaço de informação apareceu em sua mente, como peças de um quebra-cabeça revelando gradualmente uma imagem completa. Lu Xiaojie não ignorou nenhum detalhe, pesando cuidadosamente as opções para garantir benefícios ótimos. Em seguida, Lu Xiaojie refletiu sobre o altar da seita da Lua Púrpura. Ele percebeu que este altar não foi construído pelos cultivadores demoníacos, mas sim pela clã das bestas. Isso o levou a uma conclusão importante: deve haver uma grande besta presente nas fileiras centrais da seita da Lua Púrpura. A expressão de Lu Xiaojie gradualmente se tornou séria. Ele franziu a testa em contemplação, seu coração cheio de preocupações. Ele pensou consigo mesmo: a clã das bestas não é apenas forte em poder físico como as bestas, mas também possui inteligência superior. Comparado a bestas ou demônios, a clã das bestas é de fato muito mais aterrorizante. A combinação da clã das bestas, dos cultivadores demoníacos e das bestas com suas habilidades distintas torna a situação ainda mais complicada. Após alguma consideração, Lu Xiaojie sintetizou as informações e chegou a uma conclusão: se a clã das bestas estiver envolvida, tudo se tornará muito mais complicado. Uma dor de cabeça começou a dominá-lo, deixando-o perplexo. Mas imediatamente, ele se encorajou: deixe isso de lado por enquanto, vamos continuar verificando as notícias do sistema. Uma última, mas extremamente importante, coisa que o sistema lhe lembrou: na sua seita Mo, há um membro que pode absorver as joias que você cria. Ao ouvir isso, Lu Xiaojie não pôde deixar de ficar surpreso. Imagens dos membros da seita Mo imediatamente passaram pela sua mente, seus rostos rolando rapidamente até pararem na figura de Eiting. Seus olhos brilharam, cheios de excitação, e sua boca exclamou suavemente: pode ser ela? Pensando nisso, Lu Xiaojie de repente se sentiu divertido. Ele disse a si mesmo: este tempo é realmente ótimo. Com um olhar triunfante no rosto, ele riu alto: bom, bom. Não é isso que está formando um ciclo perfeito? O poder absorvido pelas artes de engolir estrelas será passado para meu discípulo. Então, ele usará a técnica divina das trevas do norte para transformá-lo em energia interna para eu usar.
Imaginando a cena de mestre e discípulo trabalhando em perfeita coordenação em batalha, Lu Xiaojie ficou ainda mais animado. Ele se orgulhou secretamente de nomear sua combinação, condensar e sugar. Tendo organizado todos os planos em sua mente, Lu Xiaojie deixou o sistema, olhou para o céu e suspirou com emoção. De repente, eu realmente sinto falta de casa. Deveria rapidamente voltar para uma visita. A paisagem natural diante de seus olhos era bonita como uma pintura. O céu azul, as nuvens brancas flutuando nos céus, misturavam-se com as imponentes cadeias de montanhas para criar uma imagem perfeita do BNG Light em CNH. O vento sussurrante passava, trazendo uma sensação de paz e encanto. De repente, um som estranho quebrou o silêncio. Era o som de metal colidindo repetidamente, ressoando com um clang. Lu Xiaojie virou-se para olhar na direção do som e viu Ji Kong, o vice-líder da seita da espada. O rosto de Ji Kong estava cheio de alegria, empolgado ao ver a cena diante dele. Chá, chá. Isto é de fato como se desenha a espada. Os sons animados na verdade vinham dos discípulos da seita da espada que estavam diligentemente praticando sua esgrima no grande pátio. Os sons das espadas ressoavam constantemente no vasto espaço, criando uma atmosfera vivaz, mais solene. Lu Donli murmurou, seu olhar nunca deixando Xiao Qiu. De fato, a juventude ainda não experienciou o mundo. Esta criança grita alto toda vez que pratica esgrima, tal comportamento é verdadeiramente inaceitável. Em sua mente, um cenário começou a tomar forma ao enfrentar uma batalha real. Ela pensou silenciosamente, se confrontado por um inimigo que grita assim, eles certamente fugiriam imediatamente. Pensando sobre estratégia, ela sorriu levemente, seus olhos brilhando com astúcia. HMPH, deixe-me te ensinar. Quando estiver em conflito, deve permanecer escondido, esperando silenciosamente pelo momento certo para agir. Quando o inimigo estiver ao alcance, basta desferir um golpe decisivo e tudo estará resolvido. As imagens em sua mente mudaram rapidamente para uma cena sangrenta, com o inimigo deitado derrotado diante dela, cercado por um espaço encharcado de sangue. Mas isso era apenas um devaneio. Voltando à realidade, ela olhou para Xiao Qiu com uma expressão de impotência. Suas técnicas de espada eram desajeitadas, agitando-se selvagemente no ar, sem um vestígio de habilidade. Ela suspirou, de fato, quanto mais olho, mais vejo que este pequeno irmão não se parece comigo de forma alguma. De repente, uma voz ressoou atrás dela, puxando-a de seus pensamentos. HMPH, esse olhar e descontentamento, então quem você acha que se parece? Lu Donli virou a cabeça, seus olhos se arregalando em surpresa ao ver um brilho brilhante cintilando atrás de Xiao Qiu. De dentro daquela luz, um jovem bonito apareceu. Com um rosto refinado e uma atitude calma, ele falou em um tom firme, mas autoritário, sou o líder da seita Mo, Lu Xiaojie. Ao lado disso, a expressão de Lu Donli ficou momentaneamente atordoada, então, à medida que começou a entender a situação, ela murmurou suavemente, então é assim que é. Exteriormente fria e sempre com uma expressão de descontentamento, poucos sabem que, por dentro, ela é completamente o oposto. No fundo, ela se importa imensamente e se preocupa, com um toque adoravelmente amuado por Lu Xiaojie. O irmão esteve ausente por tantos dias sem uma palavra, que irritante. Ao mesmo tempo, Xiao Qiu começou a tremer, segurando seu estômago com as duas mãos, seus olhos vazios cheios de falta de energia. O ronco de seu estômago soou claramente, estourando a atmosfera. Ela exclamou com uma voz chorosa, estou tão fome, estou tão fome. Diante daquela fofura, Ji Kong não pôde evitar acariciar gentilmente a cabeça da garota, sua voz repleta de calor, certo, hoje vamos parar a prática aqui. O rosto cansado e juvenil de Xiao Qiu de repente se iluminou. Seus olhos brilharam de entusiasmo, seu corpo todo parecia explodir de energia, fazendo as folhas ao seu redor balançarem. Seu entusiasmo parecia se espalhar por todo o espaço, evidente em sua voz, ótimo, ótimo. Eu quero ir à cantina agora mesmo. No entanto, um momento depois, a atmosfera de repente se tornou pesada, uma sensação gelada se espalhando por toda parte, fazendo todos se sentirem sufocados. Xiao Qiu congelou,
sua voz tremendo enquanto murmurava: "O que está acontecendo? Por que sinto como se não pudesse mover meus membros agora? O que é esse sentimento gelado?" Uma voz fria se levantou: "Pratique mais 300 golpes de espada." Lu Donli ficou assombrada, pensando secretamente: "Isso não pode estar certo. Quem sou eu e onde estou?" "Coxa a coxa." Ela perguntou delicadamente: "Sênior, você já encontrou o irmão do tio?" A expressão calma e dignificada do ancião Jichankong não mostrava sinais de vacilação. Ele respondeu: "Embora você possa não ser tão habilidosa em encontrar pessoas quanto eu, não é a ponto de não conseguir encontrá-lo." Baseando-se em sua análise de vários aspectos e sua compreensão do tio, Lu Donli rapidamente chegou a uma conclusão. "Eu entendo. O santo da espada deve ser muito mais forte do que seu sênior. Se fosse ele, certamente teria encontrado o irmão." Mas ao refletir, ela mordeu levemente o lábio: "Espere um minuto. Da sua perspectiva, as coisas podem não ser tão simples quanto pensamos." Quanto a Jichankong, parecia que ele também pressentia algo em comum. Ele parou, um indício de confusão brilhou em seus olhos e sua respiração começou a acelerar. "Espere. Algo não está certo. Você foi procurar Lu Shaojie, um talento raro. Se ele aceitasse Lu Shaojie como seu discípulo, poderia ser que eu fosse comparado a ele?" Jichankong ficou parado por alguns segundos, suor escorrendo. Cada fio de cabelo e barbicha parecia arrepiado, exibindo claramente seu estado atordoado. Ele se virou para olhar para Lu Donli, sua voz recheada de uma mistura de indagação e ansiedade: "O que você acha? Ele está considerando aceitar Lu Shaojie como seu discípulo?" Nesse momento, Lu Donli olhou para Jichankong com uma expressão séria, sua voz suave, mas firme: "Senhor, tendo vivido com o tio por muitos anos, você não é o que melhor entende o tio?" Ao ouvir essa pergunta, Jichankong pareceu um pouco atordoado. Ele franziu a testa, brincando com sua barba, como se estivesse em busca de uma resposta. Após um momento de contemplação, murmurou como se estivesse falando consigo mesmo: "Ah, eu o entendo. Ele e eu nunca nos damos realmente bem. Como eu poderia compreendê-lo?" As ações e palavras atordoadas de Jichankong surpreenderam Lu Donli. Seus olhos se arregalaram, claramente atonitos pela falta de confiança do sênior que ela sempre respeitou. No entanto, Lu Donli permaneceu calma, um sorriso gentil aparecendo em seu rosto. Seu olhar estava cheio de otimismo e determinação, como se quisesse inspirar Jichankong: "Senhor, não se preocupe. Se o irmão disse que não quer aceitar um mestre, então ele com certeza não o fará." Suas palavras, cheias de convicção, serviram como um forte consolo. Ao ouvir isso, o rosto de Jichankong gradualmente relaxou, seus músculos faciais ficaram mais à vontade. O olhar uma vez caótico agora se transformou em calmaria, irradiando uma aura gentil, recuperando a dignidade de um sênior. Em um momento, Jichankong se aprofundou em pensamentos sobre a pessoa de Lu Shaojie. Em seu coração, uma forte convicção começou a surgir: sim, ele certamente irá recusar o convite dele. Shaojie inclinou a cabeça em gratidão ao ancião por sua bondade, mas sorriu levemente e disse: "Eu já tenho meu próprio sênior." Jichankong não sentiu estranheza em relação a Lu Shaojie. Ele havia se convencido há muito tempo de que esse jovem era alguém que valorizava os laços pessoais. Ele certamente não procuraria um mestre além de seu próprio pai. Jichankong riu alto: "Ha ha ha ha. De fato, um verdadeiro herói. Ele é verdadeiramente um dos meus juniores." Após recuperar a compostura, Jichankong considerou cuidadosamente. Ele entendeu o caráter impulsivo, impaciente, mas extraordinariamente talentoso de Lu Shaojie. Era esse mesmo aspecto que o levava a prever o futuro desse jovem: esse garoto Lu Shaojie vai quebrar barreiras muito rapidamente. Receio que em apenas mais um ano, ele certamente se tornará um cultivador de espada. Mas, nesse momento, me pergunto que tipo de domínio de espada ele vai criar. O rosto calmo de Jichankong, embora com olhos sérios, mostrava uma dica de respeito, embora um pouco orgulhoso ao mencionar Lu Donli.
Ele sabia que ela geralmente olhava um pouco com desdém para seu irmão, falando dele de maneira convencida. Mas isso era compreensível, já que a personalidade de Lu Xiaojie era exatamente assim. A imagem dele surgiu na mente de Ji Tiankong, cheia de uma aura heroica. Seu cabelo longo flutuava ao vento, criando um encantamento sedutor. Sua aura era imponente, segurando uma poderosa arma em sua mão. Era uma espada-tesouro estranhamente moldada, completamente envolta em um negro profundo. Debaixo da empunhadura daquela espada havia uma gema verde, emanando uma luz fria e poderosa. Naquele momento, Ji Tiankong pareceu ouvir um grito alto ecoando: "Meu domínio de espada está se abrindo." Apenas pelos sonhos de Lu Donli, pode-se ver que Lu Xiaojie não é uma pessoa comum. Ao ponto de ela exclamá-lo: "Irmão, aguenta firme um pouco." Só de pensar nisso, ela se preocupa com a personalidade arrogante e impulsiva de Lu Xiaojie. Ela solta um suspiro: "Ais, ele realmente não se importa com as consequências." A cena muda para a imagem de uma figura esbelta. Essa pessoa está vestindo uma armadura como uma generala, de pé diante de um livro estranho. Parece que este livro contém algo que a faz contemplar. Em seu coração, ela pensa: esta pode ser a última vez que imagino a história de Xunkyu. Sua mão repousa sobre o livro, e a pessoa não é ninguém menos que Jian Xinyan. Uma pessoa que sempre nutre sentimentos especiais por Lu Xiaojie. Jian Xinyan possui uma aparência excepcional, olhos como pombas que brilham, sobrancelhas delicadas, cabelo negro espesso e lustroso, e uma figura atraente. No entanto, ela está totalmente dedicada a Lu Xiaojie. Por inúmeros anos, em seu coração, só houve ele, o único que poderia aceitar a ideia de Xunkyu que ela uma vez ansiou. Os olhos de Jian Xinyan brilham com determinação, como se ela tivesse fixado seu alvo. Suas sobrancelhas estão ligeiramente franzidas, seu espírito está elevado, pronta para ir à luta. Em sua mente, ela está calculando algum tipo de plano, a imagem está completa, Xunkyu está pronta. Então, vamos encontrar Xiaojie. A expressão determinada de Jian Xinyan de repente ficou tímida quando pensou no Mestre Santo, uma pessoa com uma beleza nobre e pura, destacando-se com seu cabelo prateado e branco como a neve. Essa imagem a fez sentir-se inquieta. O Mestre Santo, a talentosa irmã, estava almejando o título de nova estrela de Tianshuan. Enquanto isso, Lu Xiaojie, aquele que ela secretamente admirava há muito tempo, tinha o potencial para se tornar o único nono ranking em milhares de anos. No entanto, um sentimento desconfortável, um desejo de não ficar atrás do Mestre Santo, surgiu dentro dela. Jian Xinyan tomou uma decisão: afinal, isso tem que acabar em breve. Em pé diante do estranho livro, ela retirou rapidamente a mão, seu olhar momentaneamente preenchido de hesitação. Jian Xinyan refletiu sobre Lu Xiaojie, que ela muito prezava. Com a velocidade atual de avanço, não vai demorar muito até que Xiaojie definitivamente se torne um grande cultivador de espada. Pensando nisso, seu rosto mostrava claramente desconforto, seus olhos estavam fechados com firmeza, os lábios comprimidos, como se estivesse tentando controlar o poder que fervia dentro dela. Não importa o que aconteça, eu devo superar minha irmã. Jian Xinyan tentou se concentrar no livro à sua frente, lembrando-se de que não poderia deixar que distrações interferissem. Acontece que ela estava utilizando o despertar divino para acessar o conteúdo misterioso dentro do livro. Uma linha de poder mágico verde apareceu em sua testa, conectando-a ao livro intitulado Xunkyu. Aquele estranho livro começou a absorver o poder mágico de Jian Xinyan. Linhas mágicas verdes e misteriosas envolveram o livro, irradiando uma luz cintilante cheia de autoridade. Jian Xinyan estava ansiosamente esperando, seu coração cheio de antecipação. Qual página o livro virará desta vez? A tensão a envolvia, fazendo com que os outros assistissem com fervor. No fundo, ela entendia que se essa visualização falhasse mais uma vez, o caminho para alcançar a conclusão do sexto rank provavelmente se afastaria para sempre. Jian Xinyan vinha praticando o fluxo corporal por muito tempo, e o livro diante dela era a única chave que poderia ajudá-la a ascender a um novo reino, ou até mesmo mais longe, estocar o sétimo rank. Para ela, essa era uma oportunidade final. As páginas do livro começaram a flutuar lentamente,
pairando no ar. Xin Yan manteve os olhos firmemente fechados, mantendo uma postura imóvel, parecendo calma e serena. No entanto, por dentro, seu coração estava em tempestade com incontáveis pensamentos. Até agora, ela nunca se importou verdadeiramente em alcançar um nível mais alto de reino, mas de repente, uma imagem inesperada surgiu em sua mente: Zlu Shaojie. Acontece que a maior motivação para o desejo de Jian Xinyan de ascender a um reino mais alto vinha dele. Ela percebeu que só ao se tornar mais forte, ocupando uma posição digna dela, poderia realmente ajudar a pessoa por quem se preocupava profundamente. Em sua mente, a imagem de Lu Shaojie emergiu claramente, suas mãos pareciam estar se estendendo, esperando que ela as agarrasse. Aquele garoto, com grandes aspirações e ambições, havia se tornado a razão pela qual Jian Xinyan queria se tornar mais forte do que nunca. Os olhos afiados brilhavam com determinação, refletindo claramente a forte resolução de Jian Xinyan. Ela se lembrou: como amante de Shaojie, devo me tornar um escudo resistente e uma armadura sólida, para que ele possa contar comigo. Quando o Deus despertado tocou o livro, ele começou a flutuar lentamente diante de Xinyan e se abriu na 9ª página. Seu olhar resoluto se transformou brevemente em imensa esperança e confiança. Esta era a oportunidade na qual ela apostava tudo. O livro imediatamente a transportou através de outra dimensão. Jian Xinyan se viu de pé sobre uma superfície frágil de água, como um espelho refletindo o céu. Este espaço não tinha importância. Mais crucial era sua fé: se havia sido colocada no lugar certo? Ela questionou suavemente Xunkil, como se quisesse determinar se este livro poderia lhe conceder o poder necessário para ascender a um reino superior. Mas, de repente, a cena mudou. Diante dela agora estava um céu azul profundo, com nuvens brancas flutuando preguiçosamente, exalando uma beleza tranquila, reminiscentes de um sonho. Nesse espaço, uma garota de cabelos pêssego apareceu, aparentemente dançando. Em sua mão estava uma espada destruidora de dragões, brilhando com uma luz afiada. A espada cortava o ar, disparando e balançando em movimentos poderosos, mas graciosos, fazendo a cena parecer ter saído de um filme de artes marciais. Diante da ponta de sua espada estava um boneco de madeira, parado como se estivesse congelado, mas parecia querer gritar: salve-me. Cada golpe caía como uma tempestade violenta, a espada atingia seu alvo com precisão, mas então a cena ficou estranha. Uma figura familiar apareceu de repente: Zlu Shaojie, por que você está aqui? E qual é essa conexão? Pei Qianqian sentiu uma confusa sensação de sobrecarga, temendo que tivesse acidentalmente feito algo errado. Ela rapidamente deu um passo para trás, tentando parecer calma e tranquila, mas por dentro suspirou aliviada ao perceber que era apenas uma alucinação. No entanto, a fadiga do treinamento pesava pesadamente em seu corpo. Ela se culpava por estar distraída demais, permitindo que pensamentos sobre ele invadissem sua mente, fazendo-a perder o foco. Enquanto estava presa em suas emoções misturadas, uma voz suave chamou-a da porta. Era uma mulher graciosa que sugeriu que Qianqian descesse a montanha para dar uma volta, já que os convidados estavam prestes a chegar. A jovem não conseguiu esconder sua curiosidade, perguntando-se quem poderia ser esse convidado que merecia uma recepção tão especial. Ainda perdida em pensamentos, o mestre santo passou e casualmente a lembrou: quem é o convidado não importa, o que importa é o que o convidado traz. Essas palavras fizeram Qianqian perceber que, para o mestre santo, as posses materiais pareciam ter mais valor do que as pessoas. Nesse momento, outro convidado apareceu à porta: Shen Ying, o líder da seita Van Sutu. Seu rosto irradiava seriedade, claramente insatisfeito com o comentário do mestre santo. Ele retrucou, sua voz cheia de desafio: a chegada dele não é motivo de celebração? O olhar afiado e o sorriso forçado do mestre santo diziam tudo, não havia alegria em sua expressão. Foi então que Qianqian percebeu que o convidado distinto a que se referia o mestre santo era de fato esse líder da seita. Sendo uma garota que entendia de decoro, Qianqian se curvou levemente para se desculpar, permitindo que os dois tivessem seu espaço privado para discutir assuntos significativos.
O líder da seita, ao se sentar, foi direto ao ponto, seu tom sério: este assunto você certamente deve saber, mestre santo. Quando as palavras foram pronunciadas, o ar na sala pareceu tornar-se mais denso. Quando o nome Lu Xiaojie foi mencionado, Qian Qian imediatamente se virou. Gotículas de suor surgiram em sua testa, como se ela sentisse que algo ominoso estava à espreita. O mestre santo não conseguiu esconder seu ceticismo, ele não deixou a montanha Xunqiu e voltou para Qinzhou. Por que agora existe algo relacionado a ele? Sentado ao lado dele, Ying franziu ligeiramente a testa, sua expressão grave. Parecia que a história sobre Lu Xiaojie havia tocado em uma questão extremamente sensível, até fazendo-o sentir-se desconfortável. Após um momento de deliberação, o líder da seita finalmente revelou a chocante notícia: Zhao Shiqi está morto. A mulher sentada ao lado dele, que mantinha sua compostura até agora, não conseguiu evitar expressar sua surpresa. Aquele cara morreu de cultivo excessivo do caminho demoníaco ou de um ataque? O mestre santo caiu em silêncio, seus olhos brilhando de dúvida. No entanto, a resposta de Ying deixou todos em choque: ele foi morto. Quem fez isso foi ninguém menos que Lu Xiaojie. A sala caiu repentinamente em silêncio, não por causa da gravidade da notícia, mas por outro motivo. Esse silêncio foi rapidamente quebrado por uma garotinha, ninguém menos que Qian Qian. A garotinha, que deveria estar do lado de fora, agora estava alegremente parada perto da porta, claramente escutando abertamente. Sua aparição inesperada tornou a atmosfera na sala estranhamente constrangedora. Tanto o mestre santo quanto Ying ficaram sem palavras, incertos de como reagir a este ato audacioso e ousado de espionagem. Voltando à questão principal, o mestre santo se pronunciou: Zhao Shiqi é uma pessoa de força, atingindo o 6º nível, como poderia ele morrer tão facilmente? Deve haver mais nessa história. Ying assentiu em concordância, seus olhos claramente demonstrando ceticismo: eu também acho difícil acreditar que isso seja verdade. No entanto, o líder da seita rapidamente acrescentou mais informações: essa notícia foi transmitida pela adaga mensageira, que foi testemunhada em primeira mão. Segundo o relato, Lu Xiaojie não só derrotou muitos cultivadores demônios de 5º nível e diversos tipos de bestas, como depois se envolveu em uma batalha com Zhao Shiqi, que sempre quis matá-lo. Ao ouvir isso, o mestre santo pareceu ter compreendido a situação. Zhao Shiqi, incapaz de aceitar a derrota, partiu para atacar Lu Xiaojie primeiro. Mas, infelizmente, quem perdeu a vida foi ele, mesmo que a força de Xiaojie estivesse quase esgotada naquele momento. Assim que a história terminou, Pei Qianqian imediatamente se opôs: isso é irracional. Zhao Shiqi está no 6º nível, enquanto Lu Xiaojie está apenas no 4º nível. Como ele poderia derrotar alguém tão mais forte que ele? Os olhos de Pei Qianqian se videnaram, e sua expressão mostrava clara surpresa. Mas Ying permaneceu calmo, respondendo lentamente: é realmente difícil de acreditar. No entanto, a carta mencionou que o Santo da Espada viu tudo com seus próprios olhos. Ao ouvir isso, Pei Qianqian não conseguia esconder seu choque e exclamou: viu com seus próprios olhos? A mestra Sente olhou de lado, seu olhar parou na espada voadora brilhante na mão de Ying. Sua voz era fria, mas decisiva, enquanto soava: se é assim, então é a verdade. As palavras do Santo da Espada nunca podem estar erradas. Ao ouvir a afirmação da mestra Sente, Pei Qianqian soou frio, sua voz tremendo: mas isso é simplesmente absurdo. Se tudo isso for verdade, então o tio Lu não é, fundamentalmente, um humano. A mestra Sente soltou uma leve risada, seus olhos cheios de sarcasmo: se ele não é humano, então o que ele é? Pei Qianqian corou, gaguejando uma explicação: eu não sei. É apenas que a sensação de descrença é avassaladora. Afinal, o tio Lu é alguém que alcançou o 6º nível, com apenas um movimento, ele poderia facilmente matar qualquer monge abaixo do 5º nível. Ying suspirou suavemente ao ouvir isso: os outros podem não conseguir, mas ele realmente pode. A mestra Sente sorriu maliciosamente, um tom provocador evidente em suas palavras: então, líder da seita, como você pretende lidar com o assunto de Lu Xiaojie matando um ancião de nossa seita?
Ao terminar de falar, o Qi espiritual roxo começou a se espalhar, envolvendo as 2 xícaras de chá colocadas na mesa. Pei Qian Gaspin, seus olhos arregalados de medo enquanto olhava para Ying. Em seu coração, ela não pôde deixar de pensar, líder da seita, tio. Você não fará nada desfavorável em relação ao tio Lu, fará? Ying levantou a xícara de chá aos lábios, sua expressão profunda e solene, seus olhos brilhando com uma luz fria como se contemplasse algo profundo. Ele exalou suavemente e falou com uma voz firme: quero discutir este assunto. Pei Qian congelou com o tom de sua voz. Seu rosto ficou pálido, o suor escorrendo, sua bela aparência refletindo claramente terror. Os olhos de Ying cintilavam com uma luz dourada fria, e seu rosto estava pensativo, tão escuro quanto o céu antes de uma tempestade. Suas próximas palavras foram como um estrondo: quero purificar a montanha Xunkyu. Pei Qian gritou, sua voz ecoando pela sala, fazendo com que tudo tremesse. Hã? Ela mal conseguia acreditar em seus ouvidos, gaguejando enquanto repetia: purificar a montanha Xunkyu. O mestre santo olhou para Ying, um sorriso fraco aparecendo no canto de seus lábios, sua voz tingida de provocação: parece que a mensagem na espada voadora não continha apenas as notícias que já ouvimos, certo? Ying franziu a testa, a imagem de uma pessoa junto com o distintivo da guilda Huang Quan piscando em sua mente. Sua voz se tornou séria, de fato. Na carta carregada pela espada voadora do Santo da Espada, mencionou que Zhao Shi coludou com os cultivadores demoníacos da guilda Huang Quan de Beizhou. Além disso, em seu anel de armazenamento, encontramos o distintivo da guilda Huang Quan. A montanha Xunkyu foi até infiltrada pela guilda Huang Quan em nível de ancião. Se não investigarmos este assunto claro e rapidamente, pode ser tarde demais. Com isso, Ying se levantou, com as mãos postas atrás das costas, exudando a calma, mas imponente atitude de um verdadeiro líder de seita. Ele disse friamente: tenho outros assuntos a tratar e não posso me atrasar aqui por mais tempo. Pei Qian viu Ying prestes a sair, seu coração cheio de preocupações. Ela queria perguntar sobre o tio Lu, que havia passado por intensas batalhas consecutivas. Eu me pergunto como estão as feridas do tio agora? O tio enviou alguma carta? Como se estivesse lendo os pensamentos de Pei Qian, o mestre santo gentilmente indagou em seu nome: foi apenas o santo da espada quem enviou uma carta. O Lu Shaojie não tem uma carta de espada voadora? Ying balançou a cabeça levemente, respondendo de forma breve: não. Pei Qian, ao ouvir isso, mostrou uma clara decepção em seu rosto, seus olhos tornando-se vazios como se ela tivesse se transformado em uma estátua. O mestre santo a olhou, seu tom indiferente, mas não faltando em reassurances: é assim? Ying olhou para baixo, para a carta de espada voadora em sua mão, seu olhar pensativo, sua voz baixa como se falasse consigo mesmo. No entanto, a intenção da espada nesta carta de espada voadora realmente me surpreende. Há algumas semelhanças com o estilo dos seus 4 indivíduos mais fortes em Tianshuan. Aqueles que se concentram exclusivamente em uma coisa e a levam ao seu limite. Enquanto falava, um olhar distante apareceu em seus olhos, continuando a murmurar. O fato de tal pessoa ter escrito para Lu Shaojie indica que ele valoriza muito Lu Shaojie. Neste momento, o mestre santo se levantou, sua figura esbelta e bela exalando um olhar mais gentil do que antes. Ela disse calmamente, como se falasse para si mesma: como compatriotas espadachins, é natural que ele o reconheça. Além disso, neste mundo, talvez ele seja quem mais espera o crescimento de Lu Shaojie. Pei Qian e Ying expressaram uma curiosidade, perguntando em uníssono: por quê? Por que é assim? O mestre santo olhou para o horizonte, respondendo calmamente: porque não há rivais. Essa resposta surpreendeu ambos. Eles a observaram, aguardando uma explicação mais detalhada. O mestre santo continuou, sua voz calma, mas carregando um toque de anseio: se Lu Shaojie amadurecesse, quão emocionante seria ter um oponente digno para lutar. Ying olhou para ela com seriedade, perguntando de volta: os 3 de vocês não são suficientes?
O mestre santo levantou os olhos, sua mirada direcionada para a janela, respondendo calmamente, uma vez talvez, mas não agora. Como se estivesse perdido em seu próprio mundo, continuou, seus olhos seguindo o céu azul profundo, ele alcançou o seminono grau, superando de longe todos no mundo. Ending não conseguiu esconder sua surpresa, murmurando, seminono grau? Uma infinidade de pensamentos e avaliações correu por sua mente, durante 10.000 anos, o melhor de Tianshuan, o melhor do mundo atualmente. O santo da espada sentou-se em silêncio, seu olhar concentrado no livro em suas mãos, como se estivesse recitando algo em silêncio. Em cada linha de texto do livro, o conteúdo claro emergiu, a antiga besta dragão, mesmo sendo um recém-nascido, já possui força atingindo o 7º grau ou superior. Os dragões aterradores, semelhantes a feras, surgiram em sua mente, mesclando-se com as linhas descritivas do livro, fazendo com que o tio espadachim estremecesse interiormente. O dragão fera antigo divino realmente era uma espécie excepcionalmente poderosa. Logo após quebrar seu casulo, ainda como um bebê, eles já possuíam uma força superior. Enquanto isso, a raça humana levava centenas de anos para cultivar até o 7º rank, necessitando de uma inteligência excepcional também. O tio espadachim lançou um olhar afiado para Lu Xiaojie, que estava sentado. Esse olhar era tanto avaliativo quanto semelhante a observar uma criatura especial. A energia ao seu redor começou a retrair-se gradualmente, e seu nível de reino começou a se estabilizar. Nesse momento, a fragrância do incensário na torre sagrada pairou pelo ar, criando uma atmosfera tranquila e sagrada. Lu Xiaojie abriu os olhos, exalando um longo suspiro ao sentir seu estado se estabilizar mais uma vez. Embora seu rosto mantivesse uma expressão madura e calma, por dentro ele se sentia como se estivesse pulando de alegria. Sua mente listava continuamente os despojos desta vez, uma grande quantidade de esferas do altar colhidas, a acumulação de preciosa experiência e, mais importante, uma pista sobre os corações do imperador Qing aguardando verificação. Ele se sentia como se estivesse voando alto no céu, exultante com a novidade. Mas antes que sua alegria pudesse ser plenamente realizada, o tio espadachim se aproximou dele. Seu olhar era severo, mas não conseguia esconder sua preocupação. Ele falou lentamente, sua voz estável, se você tiver qualquer dúvida, pode me perguntar diretamente. Lu Xiaojie abriu ligeiramente os olhos, claramente surpreendido pela atitude do tio santo da espada. Após um momento de espanto, ele se empurrou para cima com as mãos, sua expressão piscando com um toque travesso, como se estivesse planejando alguma intenção. Em sua mente, ele pensou silenciosamente, eu realmente tenho algo a verificar. Ele se levantou, enfrentando o tio santo da espada, e sem hesitação fez seu pedido, tio, posso ter a honra de testemunhar seu domínio da espada? Seus olhos brilharam de entusiasmo, ansiosos pela chance de testemunhar o poder lendário de quem é conhecido como o Supremo Santo da Espada do mundo. O tio santo da espada pegou calmamente um livro antigo sobre o clã dragão, acenando levemente com a cabeça com uma calma composta. Lu Xiaojie, agora mais sério, juntou as mãos em um gesto de respeito, então, peço-lhe gentilmente que me guie. O tio santo da espada olhou para ele e respondeu em uma voz estável, nenhuma orientação é necessária, isto é meramente para sua observação. Se isso ajudar você a compreender algo, então bom. Se não, também está tudo bem se você não perceber nada. Suas palavras calmas carregavam implicações profundas. O tio santo da espada fez uma pausa por um momento, como se estivesse relembrando o passado, então continuou, na verdade, no passado, quando demonstrei meu domínio da espada diante de Wu Yui, eu também disse palavras semelhantes. Naquele momento, ele juntou as mãos e me perguntou, Santo da Espada, se eu não conseguir compreendê-lo, isso não prova que meu talento é bastante pobre? Tá respondeu, na minha opinião, cada um tem suas próprias qualidades inatas, e o fato de um não alcançar a iluminação não é uma medida de habilidade. Não alcançar a iluminação não é algo do que se envergonhar. Uma vez eu disse a Yu Yui, meu caminho de cultivo pertence a mim, e seu caminho de cultivo pertence a você. Ao ouvir isso, os olhos de Yu Yui brilharam com espanto. Meu próprio caminho de cultivo? Uma faísca como uma chama acendeu em sua consciência, iluminando a densa escuridão.
Cercado apenas pelo manto da noite, o único caminho que ele conseguia ver brilhava com um sol radiante. Nesse caminho, o tio Santo da Espada era quem segurava a lanterna para guiar o caminho, e Yui era meramente um seguidor. O portador da lanterna continuou caminhando, a luz emitida, embora tênue, era suficiente para iluminar o caminho na escuridão. O seguidor, como Yui, simplesmente seguiu aquela luz. Mas uma coisa era certa, não importava aonde ele fosse, nunca poderia superar o guia, nem poderia andar à frente daquela pessoa. Além disso, se o guia tomasse um caminho errado, a luz se apagaria. Naquele momento, a lanterna cairia, se despedaçando em incontáveis pedaços pequenos, cada fragmento sozinho no vazio antes de desaparecer na noite eterna. Sem o portador da lanterna, o seguidor, perdido, também sucumbiria à densa escuridão, assim como o destino da lanterna que acabará de se apagar. Quando uma pessoa não tem mais para onde ir, o caminho brilhante se acende como uma chama, trazendo todos de volta ao ponto de partida. O guia e o seguidor continuam a avançar passo a passo, mas agora algo mudou. Yui se virou, o som escapando como se inconscientemente, tecendo seu caminho na mente. Se alguém encontra seu próprio caminho e continua a percorrê-lo, o seguidor um dia se tornará aquele que segura a lanterna. Ele se virou de volta, vendo o tio segurando a lanterna agora parado atrás dele, observando cada um de seus passos. O tio Senhor da Espada disse, sua voz suave, mas cheia de significado, quando você se sentir cansado, pare e olhe para o caminho brilhante que aqueles que vieram antes trilharam. Isso lhe dará alguma orientação. Ele sorriu, eu ficaria muito feliz em ver você continuar caminhando, porque esse é o caminho que pertence a você. Mesmo que ninguém caminhe antes de você, não se preocupe. O caminho certo é aquele que cada pessoa escolhe para si mesma. Yui se libertou de seus pensamentos vagantes, retornando à realidade. O tio Senhor da Espada estava ali, seu olhar aparentemente aguardando uma resposta. Quero saber, Lu Xiaojie, que tipo de resposta você me dará? Lu Xiaojie permaneceu imóvel, com as mãos unidas em respeito, respondendo com uma única palavra, sim. O tio Senhor da Espada ficou ligeiramente surpreso pela determinação naquela voz, mas rapidamente sorriu, exclamando, apenas uma palavra interessante me diz tudo. Parece que você já determinou seu próprio caminho. O Santo da Espada erguia-se altivo, um brilhante feixe de luz azul irrompeu de seu corpo, espalhando-se para envolver o espaço circundante. Essa luz rapidamente explodiu, subindo alto, fazendo com que todo o céu fosse imerso em um deslumbrante brilho. No ar, incontáveis espadas apareceram, dispostas em um círculo místico, como uma poderosa pintura celestial. Lu Xiaojie encarava com espanto, incapaz de conter suas exclamações, este efeito é realmente de primeira linha. O tio Santo da Espada e Lu Xiaojie estavam lado a lado, ambos olhando para as espadas girando no céu. Os olhos de Lu Xiaojie de repente brilharam, revelando um relâmpago de ouro brilhante. Ele percebeu algo, o domínio da espada do Santo da Espada não poderia ser visto a olho nu, mas apenas sentido com o coração da espada. Sem hesitar, o corpo de Lu Xiaojie disparou para o ar, como uma flecha lançada de seu arco, voando em linha reta. Justamente então, os raios azuis emitidos pelo Santo da Espada transformaram-se subitamente em espadas frias e afiadas. Elas brotaram do chão, erguendo-se alto como esguias torres, criando uma cena que era tanto bela quanto aterrorizante.